Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo ao Cérebro de Spock. Eu sou Murilo Von Groll e sentado aqui comigo para continuar essa saga interminável pelos episódios da série clássica, temos ele, Leandrinho Magalhães. Fala, Leandro. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Que animação, hein? Não chega a ser interminável. Eu tava pensando assim, não chega a ser interminável, porque uma hora vai acabar os episódios. Não, mas você já tá interminável com 10 episódios. Então, assim, eu gostei da tua animação, assim, parece que tu acabou de sair de um velório pra gravar esse programa. Não, tamo aqui, mano. É melhor melhorar essa animação, senão não sai programa. Hoje temos uma convidada mais do que especial no podcast de hoje. Mariana Gamberger. Espero ter acertado o sobrenome, né? Que é difícil, é sobrenome complicado, é mata apresentadora. Como é que tá, Mari? Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, tenho que mostrar a animação, senão ser igual o Leandro não dá, né? Então a gente tem que mostrar que, como eu sou a primeira vez, então tá tranquilo, né? Acertei o sobrenome? Acertou, tá ótimo, Gamberger. Mereço medalhinha. E tu melhora essa animação, né, Leandro? Mas, ó, teve algo que te animou hoje, né? Porque os caras lançaram aí, o quê? As imagens de Star Trek Prod, né? Foi o que animou o fandom hoje, né? Imagina se não tivesse animado, Leandro. Mas eu gostei do que eu vi, viu? Acho que o elenco foi bem escolhido, entendeu? Tem gente muito boa de ator vocal ali, entendeu? Tem eu não tô com o nome dele, né? Mas o ator que faz o Rex, né? Em Rebels. Em Rebels e nas séries de Star Wars. Ele faz aquela entidadezinha gosmenta lá, né? Uhum. E tem vários episódios legais lá. Tem um dos personagens. Tem um personagem lá que é um medusano, né? Que é da série original. Uhum. Todo mundo achava que era um robô, né? Porque ele tinha aquela roupa errado, metálica, tá? Todo mundo achou errado, né? E aí foi ver, foi uma bola curva mesmo ali. Então foi bem interessante. Então eu tô com um otimismo cauteloso com a série. Eu tô otimista. Eu já tô avisando agora pra me cobrar depois. Vai ser uma tragédia essa série. Os caras, eu tô falando agora, isso aqui tá gravado pra me cobrar. A gente tá fazendo tanta barriga que isso aqui pode sair, já ter lançado o Prod, vai estar eu falando também ao vivo que é a melhor coisa do universo. Mas antes eu tô vendo, vai ser uma tragédia esse troço. Tu acha que vai ser bom, Mari? Eu me surpreendi, porque eu tava achando que ia ser uma coisa bem mais infantil, na realidade. Da maneira como eles tinham falado, eu achei que fosse ser para um público para criança. E aí eu achei legal que os personagens ali, tem 2 que tem 17 anos, um que tem 16. Então é uma coisa mais para um público teen, que eu acho que vai falar muito mais, assim, aqui em casa, pelo fato das minhas filhas estarem perto dessa idade. Então eu achei legal. Que eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai poder assistir junto. Então eu fiquei animada. E acho que é mais próximo para eu gostar do que se fosse uma coisa mais infantilizada. Então se é teen, teoricamente deveria funcionar pra mim, né? Mas eu tô morrendo de medo desse negócio. É que você parte de um pressuposto diferente, eu acho, entendeu? Você já tem um nível de conhecimento de Jornada nas Estrelas que não é para o público que eles estão fazendo o Prodigy. Não, sério. Prodigy é para trazer esse pessoal. Exato, não precisa ser trazido. Para conhecer Star Trek. Não é para criança e teen que já é Trek. Embora eu acho que vai agradar também, entendeu? Mas assim, criança e teen tracker aí nós conseguimos contar nos dedos, né? Não, mas tem. Você que se engana. Pelo que eu tenho lido e visto muita entrevista de ator... eles têm falado que é impressionante a quantidade de gente que tem ido com os filhos e falando, olha, meu filho está assistindo comigo, e às vezes é neto de quem ia em convenção e já, sabe, e tá pegando assim, não é uma coisa... Por mais crianças Niners nesse mundo, se as crianças fossem criadas com Deep Space Nine, o mundo seria um lugar melhor. Bom, com certeza. Não é uma quantidade de parar o trânsito, entendeu? Porque, assim... tem que movimentar merchandising, tem que movimentar... Leandro, vamos falar de série clássica? Mas
Mas vai ter seu público, sim. Isso aí, bacana. Bora Mas pro voltando próximo. lá em série Viu aí, clássica, quando ele se vamos lá. empolga, não tem como o que fazer. Vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Você queria animação, a animação você teve. O que nós vamos falar hoje, Leandro? Então vamos lá. É série clássica, né? Uma coisa que a gente nunca faz aqui no podcast, falar de série clássica. Dagger of the Mind foi dirigido pelo Vincent McEvitt e escrito por S. Bar David, que isso é um pseudônimo de Shimon Wilsenberg. Tá, e a gente aprofunda isso no podcast. Vamos lá então, vamos dar o play, gurizada? Você que está em casa... Exibido em 3 de novembro de 66, só pra ficar registrado. Quando? Aí. 3 de novembro. 66, grande ano 66. Já falei isso em todos os podcasts, que é um grande ano. Dúvida, né? Um grande ano. Grande ano. Então, faz a contagem aí pra todo mundo dar play aí. Né? Vocês estão com a Netflix aí no ponto? Sim. Opa! Você que está em casa aí também, acione com a gente. Vamos lá. E a gente deu bastante tempo. Nós estamos 5 minutos falando pra você colocar na sua tela. Então, se você não conseguiu até agora, velho, goodbye. Então vai lá. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e vai. Tá, então dá play aqui. Enterprise tá em Mas órbita é em da coluna Saturno. penal. Porque assim, essa imagem aí eles mudaram bem do planeta original, né? Ele não tinha anéis na versão original do episódio. Olha o tamanho desse container que o maluco põe aí, né, de droga pra mandar pros caras, né? E o legal é que a etiqueta, o DR de doutor foi colado depois, né? Os caras escreveram o nome do cara sem doutor, aí escreveram DR e colaram depois com cola, mano. Ô Mari, eu tava dizendo assim, essa não foi o teu primeiro contato com o episódio, né? Não, eu já tinha assistido. Eu não lembro se foi o ano passado que eu comecei a assistir pela primeira vez a série clássica. Eu tinha assistido um outro episódio e aí eu comecei a assistir tudo, parei no final da segunda temporada. Mas minha memória é muito ruim, mas é uma coisa boa, porque daí eu assisto e aproveito de novo estar assistindo o episódio, né? Sim, aí tem um ângulo fresco na cabeça, né, de não ter visto há anos atrás, né, mas ser algo mais recente. Essa cena aí era para ser o Scott cuidador do teleporte, mas o Justman meio que foi meio pão duro com o James Doohan e cortou ele para economizar o cachê. O Bob Justman, pão duro, não seja maldoso, então, Leandro. Economizou um cachê de $850, mas eu acho que foi até melhor, porque o cara é um puta de um idiota aí, né, mano? Não ia dar, ele ia ter tira com a cara dele, né? Ia ter que ser outro diálogo, né? Teria que ter outro diálogo, porque o Scott não ia dar uma mancada dessa, né? Não. Uhum. Esse é um episódio daqueles clássicos episódios do cientista maluco, né? Assim, eu tava pensando aqui justamente agora há pouco, eu tava pensando assim, mano, só dá cientista maluco na federação, porque até agora, ó, em Man Trap teve o Robert Carter, What a Little Girl's Made Of teve o Corby, nesse aqui tem esse. Os dois, né? Entendeu? Os dois aí, loucos, né? Aí vai ser não, assim... Mas o não, Mari. Aí vai ter mais pra frente, no Ultimate Computer vai ter, no Patterns of Force vai ter... Você fala, mano, só dá biruta nesse... Não, tinha uma coisa muito errada no jeito que a federação escolhia seus cientistas. Escolhia os caras pra mandar pra esses lugares, né? Pra mim, esse episódio é um episódio que, assim, eu sempre marquei, foi um dos primeiros episódios que eu assisti da série clássica, pra mim sempre foi muito marcante. O que tu acha dele, Mari? Ele é um episódio interessante, ele traz essa coisa da colônia penal, do cara tentar... reabilitar a maneira como ele faz isso, né? Quer dizer, ele limpa a mente das pessoas para tentar fazê-los melhor. E aí a gente tem uma questão aí ética, né, a ser discutida, se isso é certo, se não é, né? No final ele morre e a gente não consegue nem entender o real motivo dele com isso, né? Isso é interessante, mas tem agora que chegar a parte que eu não gosto, que é a parte que eu tenho problema com a série clássica, aí eu comento. Mas você sabe que, assim, eu até posso imaginar que é o problema que você tem com esse episódio. Eu tenho uma visão muito particular desse episódio. Talvez acho que você vai... Não sei se você vai se surpreender ou se você vai achar ruim. Entendeu? Mas é uma coisa que o episódio endereça na questão da relação do Kirk com a doutora. Mas Pode vamos falar, chegar lá. Não vamos ficar engravidando opinião, gente. Bora. Pô, fala, Leandro.
Não, porque assim, porque eu acho, por exemplo, que o episódio, para ele funcionar da forma que ele funciona, ele coloca a dinâmica da relação da doutora com o Kirk, estabelecendo aquela questão da festa de Natal, que eles tiveram talvez um flerte, né? Aquilo lá é muito Mad Men, entendeu? A maneira com que foi escrita, porque foi escrito com a sensibilidade da época, para ter essa relação prévia no meio desse flertezinho anterior. Aí o episódio, tal qual toca lá na frente, quando ela tá operando a máquina com o Kirk, faz com que o Kirk acabe sofrendo um abuso, um assédio sexual. Se você for pensar bem. Será? Com certeza é. Pensa na situação como acontece. De todas as coisas que ela poderia ter falado, ela resolve sugerir que ele gostava dela. Tá, Aí, não, eu vou me autocontradizir. Vamos empurrar esse debate pra quando a gente estiver assistindo a cena. Ele ainda aumenta o negócio, né? É muito doido. Assim, a gente coloca mais pra frente a coisa. Não, isso que eu ia falar. Agora eu vou me autocontradizir. Melhor a gente empurrar. Episódio por causa dessa dinâmica, tá? Eu também. Não, mas o meu problema não é com ele, não é exatamente... Não, empurra quando a gente... Agora eu vou me... Eu estava errado. Mas é interessante isso, porque primeiro a gente acha que ele é um cara super, hiper perigoso, né? Uhum. E que ele tá fugindo e ele é um perigo pra nave, e no fim não é realmente isso, né? Assim, fora que todo mundo aí toma uns golpes de karatê pelas costas, até que os seguranças da Enterprise respondem rápido. Não, mas os seguranças da Enterprise são muito burros, velho. Pra questão, né? Assim, ele não consegue fazer nada grave, assim, a não ser que chegar na ponte, né? Leandro, nada grave, isso aí, chegar na ponte, né? Isso aí é 2264, né? Eu acho inadmissível que alguém que fez 4 anos de academia seja tão idiota na segurança de uma nave como a Enterprise. Todos os 3 red shirts aí tomam um sossega-leão pelas costas no episódio. Sim, parece assim um segurança interior, entendeu? De balado interior. É que é aquela coisa, né? É Fiat de escritor pra poder ter o cara, assim, avançando pelos corredores da nave até chegar na ponte. O que eu não acho plausível é o cara chegar na ponte. Mas ok, entendeu? A gente precisa ter a interação do elenco principal com ele num dado momento aí, né? Não, mas tu pode costurar isso. Eu acho muito bom esse cagaço que o McCoy tem. Os caras, é meio que uma Chekhov ganzinha aí, entendeu? Assim, meio que os caras já sugerem que ele vai aparecer. Sim. Nossa, toma um cagaço monumental, né? Toma um cagaço monumental. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, eu acho tu pode fazer tu pode costurar por um outro jeito, Leandro. Agora, não pode, segurança, Mari, não pode. Ficou 4 anos estudando na academia e ser tão imbecil assim. Os caras apanham pra todo mundo na série clássica, né, Mari? Mas é o estilo, né? É sempre arbitrário isso. Sempre arbitrário isso, Murilo. Assim, ele o que chega faz, de repente, exemplo, ninguém viu, né, ele entrando. De repente é o que ele faz, entra. por exemplo, um bando de ferengues conseguir tomar a Capitânia Federada em Rascals. Entendeu? Assim, aquilo lá que eu não aceito, entendeu? Mas ok, entendeu? Assim, é porque o episódio pede, né? É aquele tipo de coisa que a gente... senão não tem história, né? Mas aí chegou o Galo e ele realmente, tanto que depois eu tenho uma coisa, eles conferem se ele não é esquizofrênico, né? Assim, as atuações do como é que chamava esse ator aí que faz o doutor? Ele fez depois ele fez um baita no episódio. É o Morgan Woodward. Assim, ele e o ator que faz o assim, eles eram veteranos de televisão, né? Fez muito Gunsmoke, muito essa série de televisão americana na época. E esse é um episódio que pede. Deixa eu fazer um atuação. parênteses, Leandro. Que esse ator, ele fez depois um episódio sensacional em Star Trek, daqueles episódios assim, que é legado por humanidade, que é The Omega Glory, né? Nossa. Eu acho que foi inclusive o diretor de Omega Glory também foi o McCavitt, né? Se eu não me engano. Eu não vou lembrar de cabeça agora. É um episódio tem muito veterano desse episódio no Omega Glory. Mas continua o que você tá falando. A premissa desse episódio exige muito dos atores, especialmente na sala do trocinho de noinha de cabeça lá, porque o treco, assim, é muito, assim, é uma luzinha de plástico o treco, entendeu? Então os caras têm que ser na atuação pura pra transplantar que tá sendo hipnotizado na força, né? Exatamente, muito bem, né?
O episódio, originalmente, o Simon Winselberg escreveu bastante elemento de sci-fi nele, porque o Winselberg veio de, por exemplo, ele praticamente co-criou Perdidos no Espaço com o Irwin. Corre na boca pequena que ele deveria receber créditos por Lost in Space. E acabou não sendo. Assim, os caras fizeram um piloto, apresentaram pra ele, e vários dos elementos que foi pro primeiro episódio eram elementos dele, né? Exatamente, deu assim. Então você vê que era um cara que é acostumado com elementos sci-fi. E ele colocou nesse episódio muito elemento sci-fi. Os rascunhos originais tinham muito elemento sci-fi que eles tiveram que ir simplificando um pouco. Assim, na verdade, quis que tirasse Y, Z, o elemento para baratear. O Ronenberg também quis polir um pouco para poder também ajeitar algumas coisas fala. Um grande elemento que o Gene acabou tirando, e até responde o que a Mari falou no começo do episódio, que foi aquele lance, tipo assim, tu fica meio sem entender a motivação, né, do Dr. Collins. Qual é o nome do galo? O Adam. Isso aí. Adams. E aí isso aí. E aí o que tinha no roteiro original do nosso amigo aí, roteirista? Que ele tava fazendo tudo porque ele achava que a humanidade não tinha reconhecido os trabalhos dele como tinham sido merecidos, porque ele era um grande gênio e tal, e a humanidade não tinha reconhecido. E o nosso glorioso Gene Roddenberry, com a sua visão perfeita, maravilhosa e inerrável, eu sei que essa palavra não existe, da humanidade, falou que não, porque no futuro nós somos evoluindo ao ponto de não ser ganancioso a esse ponto, e que ele faria tudo por ganância. Então, no começo teria a motivação, e o Gene cortou na tesoura grande e acabou só saindo e fica meio sem... Esse corte foi bem pro final, já filmando, né? Então ficou um negócio meio truncado ali, a motivação do cara. Porque a hora que ele tá sugerindo coisas pro Kirk, ele poderia ter simplesmente sugerido que tava tudo certo, que não tava acontecendo nada de errado. O Kirk ia sair dali achando que tava tudo bem e ia deixar ele seguir com o trabalho dele, né? Sim, aí ele metendo a Coronavac. Mais um aí, pra ganhar um sossega-leão aí. Mas, e acabou tirando e fica completamente sem contexto isso. Aquela máquina, pra mim, é muito Deus Ex Machina, porque com aquilo ali tu pode fazer qualquer coisa, né, Maia? É esquisito porque se deixa a pessoa sem nenhuma memória, nada, e aí quanto tempo que o cara precisa ficar ali com a pessoa na máquina pra ele moldar a vida dele nova? Dá a entender que, assim, que o negócio é usado aos poucos, porque o diálogo da doutora, quando ela tá com o Kirk no planeta, ela sugere que a tecnologia já é conhecida. É o Adams que está aplicando a um nível acima, né? Nas colônias penais, entendeu? Ou pelo menos nessa colônia penal aí, porque o Kirk fala, né, que o trabalho dele revolucionou o trabalho em colônias penais do que hoje a gente sabe que é a Federação, porque a Federação não havia sido estabelecida nesse episódio. Mas enfim, então parece que o cara meio que criou essa metodologia aí nesse ponto em que ele está nessa colônia, mas não que era... E a tecnologia existia como algo conceitual pela Federação, mas porque ela cita, mas que foi levada a esse extremo aí teria sido... Deixa eu fazer um parênteses, depois tu continua lendo, só te fazer um parênteses. Eu acho a iluminação desse episódio especialmente boa. Eu notei que, por exemplo, que nesse momento a ponte parece que está iluminada de maneira diferente, ela parece estar mais escura no fundo, né? Sim, o episódio eu acho a direção muito boa, porque eu falo todos os episódios que a direção é muito boa, mas que ela traz um tom de tensão muito bom, porque o episódio não tem problema de ritmo, né? Ele vai do começo ao fim e tu não cansa, né? Assim, nós percebemos que há algo a mais do que tá se contando aí. A gente desconfia que algo tá errado. E os personagens estão começando a desconfiar junto conosco, entendeu? Então, assim, parece que tá tudo bem. O cara, inclusive, é extremamente solícito. Mais do que ele precisaria até como subterfúgio para enganar o Kirk. Sim. Mas o ceticismo do McCoy está acompanhando o ceticismo da pessoa que está assistindo, porque é um episódio de televisão, então é óbvio que algo está errado, né? Por padrão. Não, mas isso é interessante, porque a gente vai aos poucos entendendo o que está acontecendo, né? Não é de uma vez que a gente descobre. Sim, exatamente. E aí eles na Enterprise, o Spock e o McCoy com
o Fangelder, e aí depois o Kirk com a Helen lá embaixo em Tantalus, né? Então, Sim. isso é... Você vai vendo o paralelo das duas coisas acontecendo. Olha o Rúlia lá Exatamente. mordendo o lápis no fundo. Às vezes ela faz dessas, né? Se não der nada, eles vão fazer, então. Incomoda vocês essa repetição do lance do cientista malucão, hahaha? Não tanto, não. Assim, eu acho que fica engraçado, entendeu? Mas não é algo que me incomoda em particular, não. Porque é meio que um mote da época, né? Quando você vai colocar, assim, uma situação de, assim, os caras... Uma série de ficção científica vai resolver alguma treta em algum lugar então tem alguém que tá planejando algo sinistro. Então isso Incomoda, acabou Mari? aparecendo. Não, mesmo porque se a gente for pensar, esse é o 9º episódio da série, então você está começando, você está colocando ali as coisas, né? Você ainda não tem o pra frente, se a gente for pensar, né? E é interessante considerar que nessa época não havia o conceito de sala de roteiristas. Os roteiristas trabalhavam assim, existia assim, o produtor, o editor de scripts, que era o Black, tudo. Nesse episódio era o Black ainda, né? Era o Black. Era o Black ainda. Porque o último episódio que nós... frente. O último que a gente lançou foi o Miri, e na ordem de produção aí já tinha entrado o Kun e o Karabatsos, né? Então assim, os escritores... Foi isso, né? Foi. Os escritores apresentavam os seus tratamentos de episódio meio que assim... assim, eu pensei nessa história. Eu não sei se o outro cara tá pensando numa história igual. Quem vai acabar tendo que julgar isso era o pessoal do Roddenberry, do Black, do Kuhn, no final das contas. Porque não existia uma sala de roteiristas coesa que discutia a temporada como um todo. Até porque não existia o conceito de uma temporada por todo, tanto que nessa... Acho que tal qual a gente conhece hoje, né? Isso, tanto que nesse episódio eles ainda não tinham certeza que eles iam gravar pós 13, né? Exatamente. Eles tinham esse conceito. E aí, porque assim, eu sou uma pessoa que gosto demais de Deep Space Nine pelo Todos fato nós. de você ter arcos de história, né? E aí, por exemplo, quando você vê esse episódio, ele é interessante, mas eu acho que falta alguma coisa, porque depois você não vai ver o que aconteceu com o Kirk depois, né? Ele atormentado por terem mudado parte da memória dele e tal, teria sido super interessante isso, mas a gente não tem por ser episódico, né? Isso assim, isso não é meio endereçado nem nesse episódio, entendeu? A gente tem que entender que o Kirk saiu do transe do maluco por força de vontade própria. Sim, tem um pouco isso, porque ele tá resistindo ali, né? Se fosse ele é uma pessoa que tem uma força mental maior e que ele precisaria ficar muito mais tempo lá pro cara destruir a mente do Kirk totalmente, né? Mas isso é assim, e não é uma crítica ao personagem, porque eu amo o Kirk. Aí nós temos a cena na introdução. Lá vem a cena, que aí, a hora que ele vira, eu tinha certeza que ia ser uma mulher bonita, e aí vem essa sainha minúscula, entendeu? Nossa, isso me deixa tão nervosa. É isso que te incomoda. Isso me incomoda profundamente. A saia da série original é bem curta, mas ela está particularmente bem curta nessa atriz. Ainda mais curta. Então tu quer desenvolver o teu ponto agora, Mari, já que chegou na cena? Eu não acho que eles quiseram deixar mais curta do que o normal para ela. Eu acho que assim, o corte dela deu de acabar ficando muito curto. Mas é porque a série como um todo tinha saias curtas, né? Mas eu duvido profundamente que não tenha sido intencional, Leandro. Duvido muito. Foi intencional no geral, Murilo, é isso que eu quero dizer. Mas assim, pra ela, acabou ficando mais curto ainda. Aí você vai pensar que ela vai para uma colônia penal. As pessoas estão presas e tudo, e aí a mulher vai com uma roupa dessa? A gente tem que apelar à racionalização aqui, que assim, esse era um dos uniformes. Só um parênteses aqui, né? Essa tomada aí é moderna, né? Da versão remasterizada. Na versão original era um matte painting de Delta Vega. E foi reutilizado porque o Justin falou assim: não vai pintar o treco só pra 3 segundos, né? Vê? Vê a calcinha dela. Tá vendo? Esse ângulo aí, entendeu? Aí não dá. Assim, é parte do uniforme, mas você vê que eles cortaram bem curto. Aconteceu do dela ficar bem curto.
Mas, mas eu queria dizer uma coisa antes. Tremer, aí os dois se abraçam. Não, esse turbo elevador aí é assim, é exageradamente só pra ter mais isso, né? Essa interação deles dois eu achei que foi desnecessária pro resto do episódio. Só vou dizer uma coisa. Eu assisti esse episódio. E esse logotipo bicho grilo dos caras, né, mano? Parece um time da Bélgica. Não, só assim, eu assisti esse episódio a primeira vez, eu devia ter o quê? Uns 8 anos. Aí eu tenho que admitir que eu tinha um crush na doutora Ellen. Não, eu acho que assim, foi legal, foi benéfico para o episódio a Randy ter sido escrita para fora dele e terem colocado uma profissional de psicologia. Uhum. Porque não faria um pingo de sentido o Kirk ir com a ordenança dele. Ah, não. Sendo que pode levar pouca. E aí, assim, ele tinha que pegar alguém que era tarimbado no que ia ser visto. Entendeu? Então faz todo sentido ele ter pedido uma médica da nave com especialização naquilo que ele tá pra ir avaliar. Uhum. Isso é o que tu falou que mais te incomoda no episódio, Mário? É, que daí vai somando as coisas, né? Aí o médico especialista é uma mulher que teve um caso numa festa de Natal com o Kirk, e aí ela com essa roupa minúscula, depois... ao invés, porque aí você. Aí fazer um parênteses. Só deixa eu fazer um parênteses. Essa mulher, velho, ela tem uma cara de diabo. Não, é muito sinistro, eu acho. Assim, eles quiseram passar essa ideia, né? Claro, mas ficou bem sinistro. Continua, Mário, só precisava fazer essa menção. Daí você perde essa coisa interessante de que que é a época, né? É difícil a gente contextualizar sem dizer que era na década de 60, 70. Mas assim, era para ser uma mulher interessante, uma psicóloga que trabalha na nave capitânia da Federação. Então ela é uma pessoa que podia ser interessante, né? Mas aí não, aí ela se reduz a um flerte do Kirk com a sainha curta aparecendo a calcinha, entendeu? Assim, é que é a sensibilidade da época, né, mano? Assim, eu acho que já é um avanço conceitual da série. Tudo bem, eles querem colocar uma moça bonita pra ter o lance do Kirk aí, blá, 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 porque é o que o episódio pede. Mas eu acho louvável que é uma doutora em psicologia. Entendeu? Assim, do que teria sido originalmente. Uma mera ordenança. Porque assim, a gente não pode julgar aquela coisa da série original, a gente não pode julgar com a sensibilidade de hoje. Demorado, mulher. A sensibilidade da série 50 anos atrás. É que se a gente fosse pensar na realidade, quem deveria ter ido era o McCoy. Porque ele levantou a questão, né? Ele poderia ter descido para tentar entender o que estava acontecendo, né? Não, mas o Kirk chega a pedir pra ele uma especialista em... Não, então, é isso eu acho louvável do episódio. Pessoal, eu quero alguém de psicologia. Entendeu? Assim, e aí ele fala, eu tenho na minha... Porque a equipe do cara tem que ser grande, entendeu? Assim, ela, inclusive, numa realidade onde a série original seria trabalhada com elementos do futuro canon de jornada, ela seria considerada a nave, por exemplo, entendeu? Uhum. Poderia ser. Uhum. E faz sentido ela ter, porque se eles falaram que eles já foram para outras colônias penais, então faz sentido você ter uma pessoa que trabalha ali, que entenda do assunto, né? Sim, mas é muito, acho que, do que o Leandro falou. Se tu vai pegar toda a cultura pop como um contexto dos anos 60, ela tinha essa pegada, tu pega, sei lá, Run For Your Life dos Beatles, é uma música que hoje jamais seria lançada, entendeu? Eu acho que tem muito também do contexto da época a gente saber ler o passado com a lente virada para o passado. Existem duas coisas a considerar. Assim, a sensibilidade dos anos 60 em escrever uma série e a sensibilidade dos anos 60 em escrever a sensibilidade da Federação do futuro. E existe a sensibilidade nossa e a sensibilidade nossa de escrever a sensibilidade da Federação do futuro. Então a sensibilidade da Federação escrita por eles é diferente da sensibilidade da Federação escrita pelos escritores de hoje. Uhum. E isso é interessante considerar também. Entendeu? Mas, Assim, por exemplo, a parte do episódio principal, que é o cientista, ou o que ele vem desenvolvendo, isso é interessante, porque pensa que na década de 60 você não tinha, as pessoas iam para manicômio e acabou, entendeu? Então eles estavam imaginando
o que no futuro poderia ser que eles poderiam ter. E se a gente pensar hoje existem drogas que eles administram, sei lá, caras que têm problema de estresse pós-traumático, para você tentar fazer o cara esquecer determinadas coisas, tudo. Então isso é interessante que eles fazem, que eles conseguiram naquela época tentar fazer alguma coisa que hoje a gente já tem algo parecido, né? Mas aí que vem o debate do episódio, né? E eu acho que eu acho que todo episódio eu consigo conversar esse episódio com aquele filme que é o Star Trek V, que o Kirk fala, né, Leandro? Que ele quer a dor dele. E que a dor faz ele ser quem ele é, entendeu? Tem um pouco disso aí, né? Nesse momento do episódio, ela tá, assim, eu acho que é um pouco arbitrário também, um pouco da escrita, assim, ela não está tão cética quanto o Kirk está. Uhum. Entendeu? Assim, porque talvez conheça o trabalho do cara, porque previamente, entendeu? Então, assim, ela não está tão... Por exemplo, o McCoy mandou ela para ser os olhos dele, mas ela não está tão cética quanto o McCoy estaria. Sim. Entendeu? Assim, mas é porque é para ter esse bate-volta do diálogo aí nesse momento do Kirk vendo a máquina funcionar. Cenário qual é muito básico, né? Assim, por isso que a gente tava falando, né? Assim, os atores têm que carregar a cena nas costas, porque é uma cadeirinha inclinada. Não, mas luzinha plexiglass. Mas tem que pensar que, assim como na questão do machismo, essa série é 66, eles não tinham condição técnica de fazer algo muito melhor, né? Mas isso que você estava falando, Leandro, é interessante porque como o Kirk ele não é especialista, ele tem que questionar tudo, né? Para tentar entender o que está acontecendo. Ele que realmente que tá mais querendo... E o homem ligou o troço aí, é tudo. Não, mas essa máquina aqui é tipo aquela máquina aquele controle remoto do Spock's Brain, sabe? Que tem 2 botões e faz tudo. Exatamente. Né? O cara liga, só tem um on-off ali, entendeu? O on-off e mete bala. Essa atuação da canastrona. Essa canastrona. O Spock já começa a suspeitar por causa do que o McCoy falou, né, Leandro? Sim, eles estão observando, assim, não precisa ser, assim, eles estão observando o pouco de informação que o cara passa, né, e o comportamento dele que, assim, algo não está somando direitinho, né. Não, sim, aí é uma questão mesmo deles perceberem. Aí já estão chegando na parte que o Spock fala e o Galo chega. Uma coisa que eu queria comentar nesse episódio é o seguinte: esse episódio já mostra um pouco até a Mari sublinhou isso. Tipo, eu acho ótimo ela mexendo nos trecos do cara ali atrás. De por que engraçado isso. De por que a ordenança foi escrita pra fora da série, né, Leandro? Porque é muito que poder ter esses episódios, né? Porque assim, se você começa. Se fosse a ordenança aí e essa relação prévia existir, tava engatando muito mais um com o outro ainda, entendeu? Então, assim, seria um compromisso muito de longo prazo e de maneira inadequada para a série como um todo, eu acho. Então, acho que foi uma benesse para a série original como um todo, eles não insistirem nesse caminho. O que tu acha da ordenança, particularmente, Mari? Eu lembro muito pouco dela, mas é aquela coisa, como é episódico, eles não têm aquele sentido de ficar criando um romance ali, e eles queriam fazer o Kirk, é o Kirk pegador, né? Cada episódio é uma. Então não dava para ter uma fixa que aparecesse toda vez, né? Mas eu acho que seria um desserviço para a série também, eu acho, esse tipo de relação ser insistida. Até porque não tava rolando química nenhuma, né? Tem isso também, né? O homem já tem. Os caras iam ter que tirar a lei de pedra ali pra conseguir alguma coisa. Não tava rolando em todos aqueles problemas que a gente já comentou com a atriz, né? E aí o Galo já tá Esse aí diz que ele terminou exausto, né, a gravação. Porque o cara ele só atuou no episódio intensamente. Loucão, gritando. E aí a gente tem... Eu acho inacreditável essa agulha do McCoy. Eu acho que eu ia morrer de ser aplicado um troço desse. O tamanho da agulha. Você já viu, Leandro? Não assim, entende-se que não é realmente uma agulha, né? É uma versão do século 23 da Hypo Spray que a gente vê na nova geração pra frente, né? Aquela nova geração não me convence. Ninguém aplica daquele jeito. Pode ser eu, mentalidade velha, falando, mas
Mas não. Leandro, Mari, desculpa. Tu já suspeitava aí nessa parte do episódio que o Dr. Adams já era da turma da Pá Virada? Não lembro a minha primeira impressão quando eu assisti. Mas com certeza já deu até antes disso para ver que esse daí era um coitado, que ele tinha sido usado, eu acho que eu acho que essa informação é citada antes desse momento aí, que ele era um médico da equipe. Mas primeiro tinham colocado como se ele tivesse querido se experimentar em si próprio, né? Exatamente, entendeu? Assim, é isso que eles descobrem aí agora. Assim, foi o Dr. Adams que fez lá. Uma coisa interessante desse episódio, como é que é o nome do roteirista, Leandro? Só com os dados aí. Agora vem a parte o Inselberg. Essa é uma cena fundamental do episódio, né? Foi ideia do Ronenberry, porque ele achou que a cena estava muito expositória só de diálogo. E ela precisava de uma dinâmica melhor, de eles entrarem na mente, literalmente, do cara, entendeu? E não uma coisa interessante que no roteiro inicial seria uma hipnose, né, da parte do Spock com o galo velho aí. Sim. Só que a NBC teve uma preocupação que, ao meu ver, é uma coisa completamente imbecil, que era de que hipnotizassem os espectadores. É uma preocupação, é uma preocupação doida, ridícula, mas que gerou uma situação que nos deu um elemento melhor. Sim, que o Dean teve que costurar por fora e fez. Só que ele não faz o elo como hoje normalmente é feito, né? Que é Não. acima do olho. Aí depois a ideia foi evoluindo, né? Eles viram que é algo interessante que se tornou parte da cultura vulcana e que eles poderiam usar mais vezes. Aí eles foram aprimorando, né? E aí, pela parte do Canon, o Spock viu ali que aí, dá certo. Começou a fazer a torta direita, né? Ele fala que ele nunca tinha feito com humano, né, Leandro? Exatamente. Que é aí que tá, né? O Spock, a gente tem que... Porque assim, vamos imaginar que o que o Spock estaria dizendo aí, assim, isso nunca foi feito com humanos antes. Mas aí a gente vai assistir Enterprise, vai assistir Discovery, vai assistir Stranger Worlds, vai ver que já foi feito com humano antes, entendeu? E aí você aplica que o Spock meio que jogando um verde pro McCoy e fala assim, não é bem como você tá querendo, você acha que é, né? Mas ok, né? Não, mas Enterprise é legal que eles colocam um negócio que antes não era uma coisa que era bem vista. Sim, eles estabelecem é uma coisa isso. Que antes assim, era um negócio era um negócio muito milenar que caiu em desuso e que era mal vista na época de Enterprise, que voltou à baila com a série original e assim por diante. Isso foi legal de Enterprise. E aí fica uma coisa assim, que o próprio Spock diz aí, que é uma coisa muito pessoal deles. Exatamente. Isso é legal. Não é algo que você faz com qualquer um. Essa parte que o Spock fala aí combina com o que com o que nós sabemos do elemental vulcano cronologicamente anterior a esse episódio. Acho que combina. Agora, o Spock, isso nunca foi explicado ipsis literis, né? Como é que rola o bagulho. Né? Pelo menos eu não lembro de uma explicação sim, uma explicação grande sobre como é que ocorre cientificamente o bagulho, né, Leandro? Não, existe acho que não na série original ou no geral? Não, na vida. Não, acho que eles não entram em detalhes extremos. Assim, cada série adicionou um pouco ao conceito, né? Discovery, por exemplo, adicionou o conceito de que dá para fazer remotamente, por exemplo, entendeu? A nova geração adicionou o elemento de que dá para fazer de uma maneira tal qual com o humano que fica uma marca muito profunda em ambos. E assim por diante, né? E os filmes que sim, tu pode fazer um bagulho tão forte que tu pode deixar tua alma no maluco, né? Sim, exatamente. No sexto filme, mais ainda, assim, o Spock faz com a Valeris aquilo que ele meio que tá fazendo aí. Não, de uma maneira mais incisiva. Eu tô falando do 3, Leandro. Não, ok. Não, que de certa forma é um elemental que ele faz. Também. Só voltando àquela cena anterior, Mari, eu nunca entendi por que o Kirk vai até o AP da doutora ali pra eles irem lá. Esse povo não tem WhatsApp no futuro?
Entendeu? Que é um cara que gosta de meter a mão na massa, né? Porque ele mesmo fala, né? Ele falou assim, ela falou, você podia ter me perguntado isso depois, né? Eu falei, não, eu tô te perguntando agora. Não, mas eu vou dizer, por que ele não ligou? Não, Mandou uma mensagem, sim, claro. Pô, foi até lá, velho. É muita vontade de levantar de madrugada, né? Essa gente que não tem o que fazer. A frota tem que botar essa galera a trabalhar mais, senão não rola. Ele quer ver com os próprios mas olhos. eles não tinham comunicador antes, era sempre na mão, né? Não era na o único WhatsApp que eles tinham era nos iPads gigantes que a Uhura usa. Né? Bom que o que ele falou, que ele não quer ferir o cérebro dele, né? Uma boa observação. Ele fala, assim, eles têm que escrever cautela no Kirk aí, porque assim, já não é muito cauteloso o que eles estão querendo fazer aí, né? Não, totalmente doido, né? O outro lá em cima tá completamente doido e ele vai sentar no negócio pra tentar entender o que acontece. Assim, sem muita instrução, né? Fala assim, o cara deu uma explicação de 5 minutos pra eles dois, já dá pra se meter a fazer, né? Agora, então finalmente a gente chegou na cena que a gente queria debater. O que tu queria falar lá no começo do episódio sobre isso? O que eu acho assim, que a sugestão que é inserida nele é contra a vontade dele. Tudo bem que ela faz uma sugestão, um nível disso, eu não vou dizer, não é inofensivo. Eu acho que é um nível até inadequado já. Aí o cara chega e alopra já, né? Entendeu? O cara já mete o pé na porta. Mas assim, o fato dela querer sugerir isso, eu já acho que é uma coisa inadequada. Por isso que eu tô dizendo que é uma forma de assédio sexual, eu acho. Tu acha que é, Mari? Total, né? É muito forte a pessoa sugerir que uma pessoa goste de você quando não é, né? Porque isso tem consequências. Assim, e é gozado que esse tipo... Essa questão não aparece muito discutida nesse episódio, em reviews, em tudo. Eu acho que é admirável que passa baila isso. Não, é assim, a intenção dela, acho que fosse que acordasse, entendeu? E vamos lá. Acho que essa era a intenção dela, não era? Então, se foi essa a intenção dela, foi extremamente inadequada. Não, é o que eu imagino. Por que ela faria isso? É que assim, é que isso acaba passando batido desde que o episódio foi ao ar, porque assim, é considerado como uma coisa na sociedade, assim, se uma mulher chega pra mim e fala assim, vou te hipnotizar pra eu dormir com você. O cara, opa, entendeu? Assim, existe uma coisa na sociedade que não se considera que pode haver assédio sexual a um homem. Mas pode haver assédio sexual a um homem. Pode perfeitamente acontecer. Eu acho essas cenas de romance da série clássica muito novela mexicana, velho. O jeito que eles se tocam. Cara, eu acho inacreditável. Inacreditável o jeito. O Kirk sempre tem essa cara de nossa senhora. Galanteador, né? Essas pegadas assim que são intensas, mas de repente para. Não, cara, eu acho bizarro esses beijos da série clássica. Parece que eles estão se batendo, entendeu? Eu acho bizarro. Tá ótimo. Esse é muito bom. Eu ia sorriso dele. Então, olhando por esse ângulo da sensibilidade da época, ninguém consideraria isso um assédio sexual ao Kirk, entendeu? Porque porra, meu, é óbvio que ele tá curtindo, né? Não tá ele. Inclusive um pouco mais pra frente, quando o Spock, quando ele tá saindo da noia e ele encontra ela novamente depois de ter escapado e tudo, o episódio tá acabando, e ele beija ela porque ele ainda tá baixo da sugestão, é a hora que o Spock chega no aquilo é muito bom. Então, assim, a deixa musical é uma deixa musical cômica. Entendeu? Assim, então você vê como é que a coisa é tratada. Não é tratada de uma maneira assim, um trauma pro cara. Não, e mais, a lógica, é normal a lógica que o Kirk segue na hora de beijar ela, porque na cabeça dele, o Kirk tá loucamente apaixonado por ela, assim, mas doentemente. Depois aí ela rejeita, porque acho que ela viu que claro. Não era a intenção dela, né? Aí cai a ficha, lógico. Não, porque também aí o Adams chuta o balde aí, né? Aí, ele faz ele ser desesperado, ele parece que ele... Peraí, se o Leandro tivesse sentado nessa cadeira e eu tivesse ali, eu falaria,
Leandro agora é fã do Ciro Gomes. E o Leandro agora é apaixonado pelo plano de desenvolvimento nacional do Ciro. O que tu acha? Você é doido. Aí chega, corta pra 2022, o Leandro com a bandeira do 12. Fazendo essas caras do Kirk aí mesmo. Não, eu já tô imaginando o Leandro com a bandeira do PDT, entendeu? Com a florzinha, entendeu? Faz um 12. É a turma boa do Ciro. Fala o que tem pra falar, Leandro. É aí o ponto em que, assim, poderia ser mais trabalhado as motivações dele, entendeu? Assim, eu acho que não é bem aí que o Ronenberg cortou a fala do maluco. Nossa, louco, né? Mas Não, aí. Beleza, até aí ele tá falta experimentando, ele tá vendo o quanto que ele pode ir, né? Ele tá indo. Não é em uma sessão que ele vai fazer o Kirk mudar completamente, né? Uhum. Mas aí tem a sessão posterior a essa, vamos dizer, que seria um momento bom para as motivações. Porque assim, parece que o cara. Acho muito estranho ela em cima do Kirk desse jeito. Por puro. Pra espizinhar. Não é pra se livrar do cara, é pra. Entendeu? Assim. Já que você descobriu, então agora eu vou te aloprar. Não, e tanta coisa pra ele colocar na cabeça dele, justo isso, né? Que assim, é que ele pegou ela fazendo isso, entendeu? Falou assim, não, já que é isso, então toma. Mas aí o Kirk, ele tem um momento de lucidez, né? Não, é assim, o Kirk tem a lucidez o suficiente pra ele escapar desse transe, dessa coisa que foi colocada na cabeça dele, por ser ele mesmo. Porque não tem explicação, não tem antídoto. Não colocam ele de volta na máquina, o McCoy não faz nada. Esquece tudo que você... Assim, fica o dito como não dito, entendeu? Então, assim, nós temos que racionalizar que é a força de vontade do cara, porque o cara é o cara que... Tá vendo, ó? Ele tava noiado nela até agora, ó, olhando pra ela, e aí ele ficou lúcido bastante pra pensar num plano. Não, mas será que aquilo não ficou nele? Será, Mari? Não, será que ele não ficou apaixonado por ela eternamente? Talvez não. Talvez precisasse de muito mais sugestão, muito mais sessões pra coisa ser permanente. Sim, claro. Mas eu acho que ele gastou umas cachaças precisando dela. E um boate azul. Mas esse ar-condicionado. Não, a Mari tá falando. Tradicionalíssimo ar-condicionado de Hollywood, né? Até no futuro tem. Que cabe uma pessoa que tá limpinho. Eu tava falando, Mari, do lance da máquina. Não, é que na realidade, a gente não sabe como ela funciona. Quanto tempo a pessoa precisa ficar ali pra não ter mais volta, pra pessoa ficar... Porque todos que eles mostram ali são, tipo, meio catatônicos, né? Aquela Letty lá, aquela mulher com aquela cara esquisita lá, ela é totalmente catatônica. Ela não, né? Também não bate bem da cabeça ali. E quanto tempo que precisou pra ela ficar daquele jeito? Exatamente. O que eu suponho é que todos esses malucos aí que estão aí no bagulho estão completamente já... O operador da máquina, aquele ali, ó a cara dele. Assim, tá todo mundo meio noiado aí já. O Adams é o mais assim que você vê, ele é o único que é desenvolto, que fala normal, né? Não, uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Aí, essa cena que me deu um clique, assim, de que essa máquina é tipo assim, tu pode fazer qualquer coisa com ela, né? Pode fazer qualquer coisa. Então, assim, eles poderiam trabalhar esse ângulo aí, né? Assim, é uma máquina que dá ao cara um poder potencial que pode o corromper. Acho que a Mari vai entender mais que o Leandro. Isso parece aquela maldição império de Harry Potter, sabe? Uhum. Sabe? Que é a mesma coisa que é infinito o troço. Se tu quiser botar o Kirk aí... Fazer a pessoa fazer o que quiser, né? Fazer o que quiser, do lance do caso. Confia em mim, ele pode matar o Spock, o Kirk. Subir lá e matar o Spock e o McCoy. Se ele bota confia em mim e pede pra ele fazer isso, ele vai lá e faz, entendeu? Aí o Kirk como resiste, né? Porque todos os episódios tem que ser assim, o Kirk salvando o dia, né? O Kirk salvando o dia. Aí a gente tem a camisa... Ele é o herói da série, então... É, o herói da série. E aí nenhum problema com isso, porque a série se propõe a ser isso. E esse podcast aqui, Mari, ele não aceita críticas a James Tiberius Kirk. Entendi. Entendeu? Ele é a ouvidoria... Mas aí vocês me pegaram num episódio ruim pra eu vir conversar, né? Porque...
Não, a gente é um A escritório coisa de que eu mais divulgação. odeio é toda vez que o Kirk olha e aí você vê a cara dele, você sabe que ele vai virar e vai ter uma mulher bonita. Porque a feição do Shatner é sempre a mesma, né? Aí foi engraçado que não tem nada a ver com esse episódio, mas tem um episódio que eu não lembro o nome, que eu chorei de rir, porque você sabe que vai aparecer, a mulher tá olhando, você sabe que ela vai olhar pro Kirk, e no fim ela não olha pro Kirk, ela olha pro Spock, que é aquele que eles estão no planeta que tem as plantas, acho que o Spock fica doidão também. É a exceção que faz a regra ser engraçada, né? É a mesma coisa, por exemplo, que a Dax fez quando eles voltam no tempo lá, né, por trás do Tribulations. É, Que isso aí. o próprio Cisco achou que ela tava gamada no Kirk, não, era no Spock, né? Não, mas naquele episódio, se duvidar, até o Cisco tava apaixonado no Kirk, né? No final lá ele tá... Aí eles melhoram um pouquinho a imagem dela, fanboy. porque ela se dá bem aí, né? Ela faz direito o negócio. Sim, exatamente. Assim, ela salva. Ela nem tem tanto treinamento técnico assim, mas ela Sim. sabe fazer aquilo que era necessário para o escudo dos malucos cair, né? Eu acho que devia ser preso o cara da federação que desenvolveu esses uniformes de eletricista aí. Esse roupão. Os roupão, né, mano? Eu acho bizarro. Tem que ter uns roupão desses em Stranger New Worlds, mano. Porra. Eu quero a doutora Ellen em Stranger New Worlds. Se não tiver a doutora Ellen em Stranger New Worlds, eu não assisto essa série. Eu não assisto. Vai pra lá, peste. Eu já Eu acho essa cena fico maluco forte aí, não. pra tosse. Eu acho essa cena forte pra tu, acha, Leandro? Eu não achei tanto, não. Entendeu? Assim, poderia ter sido dirigida de maneira pior, até. Pior no sentido assim, de ser mais tensa, né? O cara toma uma fritada lá e ok. Cara, eu nunca entendo por que esses caras em tosse, eles saltam com a arma assim na altura do peito. Entendeu? Cara, tu tem que ser que nem pessoas normais apontam uma arma. Pra frente. É que assim, que é aí que tá, né? É meio que, assim, não é uma maneira meio antiquada de você segurar uma arma, né? Porque é meio que a mentalidade da época, né? Porque você uma segurada de arma real mesmo, seria com as duas mãos, meio já levantando perto do rosto, né? Pra você poder mirar, né? Mas, por exemplo, no Star Trek 2009, o Spock se transporta pra algum lugar assim. Tu lembra qual que é, Leandro? Não é no 2009 ou no Into Darkness. Sabe o que eu tô falando, né? Eu sei. O Spock, ele se transporta pra algum lugar. Ele se transporta pra algum lugar já fazendo assim, já engatilhando pra tirar, né? Agora, por que ele ligou, Kirk de 2009 a também. força de novo? Não, ele ligou a força, mas derrubou os escudos. E aí provoca essa situação aí do cara ser pego debaixo da luzinha. Isso é um troço que o episódio não explica. Ele ligou porque ele quis, né? Porque é a vida. Olha aí. Tem que acontecer isso, né? Mas é uma conveniência, né? Porque ele liga assim olha aí. Pra dar o ziriguidum no maluco lá, né? Que ele não sabe disso. Não. Nós temos a cena. Vem cá, vem. Eu acho que Calma, a série calma, clássica muito tosco. Não, não faça isso não. É nesse momento que tem a deixa musical cômica. A cara do Spock é maravilhosa. Tipo assim, pô, até aqui, bicho. Não, aí ela disse que o Dr. Adams fez isso com ele, né? Mas ela que começou, né? Não, e o Spock faz uma cara de tipo, até aqui, bicho, até no meio da missão. Não, o legal também assim, é que esse episódio, assim, desce uns 50 caras da Enterprise nesse momento. Né? Isso eu achei positivo. Sim, tem episódio que não, episódio que desce só 2 segurança. Né, não, exatamente. O Kirk vai enfrentar 95 negros e ele leva 2, entendeu? Ele, o McCoy mais 2. Pra resolver o problema, entendeu? É tipo, eu sou Dios. E aí o Galo... Aí tem o clímax, né, do cara foi destruído pela própria criação. Mas aí no caso ele morreu ou ele tá só com a cabeça vazia? Não, ele morreu. Diz ela... O McCoy promove ele morto, né, e aí ela fala assim, não, mas não tava pra matar, né? Aí o Kirk fala, não, se o cara ficou sozinho, sem ninguém aqui, com o treco no máximo, né? E foi tipo, então aí. A mente dele é totalmente branca e a solidão disso de não ter nenhum pensamento matou o cara. Talvez tenha sido uma morte cerebral. Deixou o cara vazio, né? Vazio, Morte cerebral essa mesmo. era a intenção, né? Olha, esse lápis, eu nunca entendi esse lápis no tablet, mas viva a vida. O Steve Jobs não aprovaria, não. Steve Jobs não... Esses pads
Agora minto, né? Agora a Apple tem o Apple Pencil, né? É. Então combina agora os iPads de hoje com... O ruim Não, desse episódio- e não só iPad, né? Você tem as mesas de como chama? digitalização. Usam Digitalização, né? A Aurora tá também. nesse episódio só pra dar oizinho, né? Oi, tchau. Ela apareceu aí assim, como parte da tripulação da ponte apenas. Ela não teve uma função decisiva aí, não. Agora nós temos essa cena, os momentos Kirk e McCoy refletindo sobre a vida, né? eles estão contemplando a vida mais profundamente nesse final de episódio. Não, mas todos os finais de episódio é Kirk, Spock e McCoy Refletindo sobre a vida. algo na ponte, né? Não, tem alguns que são mais descontraídos do que esse. Não, mas todos os episódios acabam do mesmo jeito, que é Kirk, Spock e McCoy falando sobre alguma coisa. Pra mim, o melhor de todos é aqueles que eles falam... Acho que, se duvidar, até deu Manga Glória, que eles falam do... Não lembro qual que é, que eles fazem um paralelo entre Sun Sol e Sun Filho. Desse Lembra que eu tô momento, falando, né? eu sei, desse momento em particular, o que eu acho mais tenso é o do Trials and Tribulations. Que assim, que é feito pra dar risada, mas o que o Scott fala pra eles lá, fala assim, eu mandei os pingos para os Klingon. Aí eles, você mandou pingo pros Klingon? Aí todo mundo, que pitoresco. Mano, ele condenou os pingos à morte, mano. Porque os Klingon iam abrir as comportas da nave e mandar tudo pro espaço. Ele tava falando ali de um genocídio dos coitados Fez um pingos. genocídio dos pingos lá e todo mundo... Que legal, que bacana, que divertido. Gente, impressões finais desse episódio. Mari, impressões finais desse episódio. O episódio é interessante, eu gosto desse debate que ele propõe com relação, embora na realidade mais a gente fale sobre isso do que o próprio episódio traga, que é você pegar as pessoas que são criminosas, que são violentas,